Paz, meus irmãos, boa noite a todos. Como é que os irmãos estão? Nós estamos aqui na minha casa, né? Eu e o Kelvin, para nós estarmos neste momento adorando e louvando ao nome do Senhor, nosso Deus. Não é, vamos dizer, o ideal que nós gostaríamos, né? Mas é aquilo que o Senhor tem nos permitido. Então vamos aproveitar este momento, nesta noite, para estar louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor e também ouvindo da sua palavra. A palavra do Senhor diz, no livro dos Salmos, Salmo de número 136, apenas o verso primeiro, ele diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós temos um motivo de estarmos aqui na frente de um computador, de uma TV, de um celular, para nesse momento estarmos rendendo graças ao Senhor. O texto bíblico diz, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Se temos chegado aqui, é por causa da bondade do Senhor, é por sua misericórdia. Então vamos render graças a Ele, vamos louvá-lo, vamos bendizer ao Senhor neste momento, amém? Vamos fechar nossos olhos. Antes disso, se você puder, compartilha esse vídeo, né? O link desse vídeo com algum parente seu, com algum grupo, para que também eles possam ter acesso a esse momento, sobretudo ao momento da ministração da palavra. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos fechar nossos olhos. Pai eterno, Senhor das nossas vidas, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que tu tem nos dado neste momento, de te adorar, de te louvar e te bendizer. Meu Deus, recebe nosso louvor, recebe a nossa adoração, como incenso suave as tuas narinas, meu Deus. Que neste momento, meu Deus, que cada um dos teus filhos, que neste momento se propõe a te cultuar, se propõe, meu Deus, a te adorar, possa sentir a tua presença, a presença do teu Santo Espírito, aí onde ele está, meu Deus. Que possamos sentir a tua presença também aqui onde estamos, Senhor Deus. Seja o teu nome louvado, seja o teu nome exaltado para todo sempre. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar este culto cantando o hino que diz: posso clamar. Muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos, não é verdade? Mas o Senhor, Ele está conosco. Amém? Balançou meu barco, mestre, e sou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse?
milagres acontecem. Jesus, neste nome toda língua confessará. Jesus, céus e terras se prostram para te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou para nós. Jesus, para ouvir tua voz, posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque tu estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé para descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Posso clamar. Eu acredito que eu não. Só porque ele estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé para descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Aleluia. Ó Senhor Deus, vem nos ajudar, meu Pai, em nossas debilidades, em nossas fraquezas, em nossos medos, meu Deus. Sabemos, meu Deus, que somos humanos, meu Deus, somos fracos, somos falhos, mas na Tua força, meu Deus, encontramos o nosso vigor, o nosso poder, a nossa força, meu Deus. Nos abençoa aqui neste momento, meu Deus, em nome de Jesus. Temos ainda, meus irmãos, o hino ainda falando sobre esse cuidado de Deus, mas agora pensemos em suas promessas para nós, né? Apesar que as circunstâncias muitas vezes querem nos dizer outra coisa, mas as promessas do Senhor não falham, amém? As promessas do Senhor não falham e elas são incomparáveis. Então vamos louvar esse hino que declara esta verdade neste momento. Meu Jesus Salvador. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas
tuas promessas para mim. Aleluia. As promessas do Senhor, elas são incomparáveis na nossa vida. Vamos cantar esse hino mais uma vez do início. Meu Jesus, Salvador. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias, quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra, cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Mais uma vez, incomparáveis. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Amém, meus irmãos. Neste momento, vamos estar meditando na palavra de Deus, né? Pega a tua Bíblia neste momento. Vamos estar meditando na palavra do Senhor. Vamos abrir, meus irmãos, nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo 3, a partir do verso 1. Pegue a sua Bíblia, acompanhe conosco. Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo 3. A partir do verso 1. Todos acharam? Amém? Mateus capítulo 3, verso 1 diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele
Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Vamos orar. Pai Celeste, mais uma vez em tua presença, meu Deus, queremos pedir a tua graça neste momento, meu Pai, para estarmos, meu Deus, meditando na tua palavra, meu Deus. Que a tua palavra possa trazer luz para as nossas vidas, possa ser neste momento o alimento para as nossas almas, meu Deus. Que o teu Espírito possa falar com cada um dos irmãos que neste momento nos ouve, meu Deus. Teu Espírito possa ir na necessidade de cada um daquele, meu Deus, que escuta esta palavra, meu Pai, trazendo consolo, trazendo orientação, trazendo confronto, se necessário, meu Deus, convencendo, meu Deus, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Meu Deus, neste momento, o Espírito possa falar conosco. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós escolhemos para esta noite é um texto que fala acerca de um personagem que é bastante conhecido dos evangelhos, que é a figura de João Batista. O texto vai dizer, meus irmãos, o texto a partir do verso 1 vai falar que João Batista simplesmente aparece no cenário daquela época, né? O evangelista Lucas, ele vai trazer um pouco mais de detalhes sobre a origem de João, né? João, ele é filho de Zacarias e Isabel, né? Zacarias era um levita daquela época, seu pai era levita, e Isabel era da família de Maria. Por assim dizer, João Batista, né? Ele era primo de Jesus. Então, João Batista, ele tem essa origem, mas do seu nascimento até esse momento, a Bíblia não trata muito acerca de João Batista. Por isso que o verso 1, ele fala que naqueles dias apareceu João Batista. De repente, meus irmãos, surge essa figura que é um tanto estranha. E o texto vai dizer que ele estava pregando no deserto da Judéia. E o que consistia a sua pregação? A sua pregação consistia, no verso 2, ele vai dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João, ele estava pregando acerca daquilo que os profetas do Antigo Testamento anunciaram: a vinda do reino messiânico, a vinda de um reino, como o profeta Daniel profetizou, né? Que destruiria todos os reinos deste mundo, e esse reino, ele duraria para sempre. E esse reino, meus irmãos, ele iniciaria com a vinda do rei, ou seja, o Messias, aquele que seria o ungido. Então, João estava pregando acerca da chegada desse Messias. João estava anunciando à multidão que esse Messias, ele estava chegando. E a partir do verso 3, meus irmãos, o evangelista Mateus, ele vai explicar melhor quem é esse que prega na Judéia. O verso 3, acompanhe comigo, ele vai dizer assim: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Veja só, meus irmãos, o Messias, ele haveria de vir, o reino messiânico,
ele estava chegando, mas o texto de Isaías, como também outros textos, afirmavam que antes do Messias chegar, uma voz, alguém, um arauto, ele prepararia o caminho desse rei que estava chegando. A figura aqui, meus irmãos, é a figura daquela época que as estradas não eram pavimentadas. Então, quando um rei ele ia passar pelo caminho, geralmente alguém ia antes para dar uma ajeitada, né? Para aplanar o caminho pelo qual o rei ia passar. Então, a figura é justamente essa. Aquele arauto, essa pessoa que prepararia o caminho, seria alguém que ia preparar o povo de Israel para a chegada do Messias. E Mateus ele vai dizer que justamente essa pessoa que ia preparar o caminho do Messias era justamente João. João é essa pessoa, esse personagem que prepararia o povo para a chegada do Messias. E no verso 4, meus irmãos, ele vai nos mostrar quem era essa figura, como era essa figura de João. Veja o que o verso 4 ele diz: usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. A figura de João, meus irmãos, ela é muito característica, porque as profecias, elas indicavam que haveria de vir Elias. Elias haveria de vir. As pessoas pensavam que Elias ia ressuscitar, mas, na verdade, Jesus vai dizer que Elias era justamente João. Por que Elias era João? Porque a figura de João, a aparência de João, era idêntica à de Elias. Se nós formos, meus irmãos, lá para o livro dos reis, né? Primeira Reis, Primeira Reis, capítulo 17, vai falar acerca de Elias. E quando vai falar da aparência de Elias, justamente vai dar essa mesma característica, a característica de alguém que usa uma roupa feita de pelos, né? Naquela época, os judeus, né? As pessoas tinham o costume de se vestir com linho ou com algodão. E aqui vai dar a característica de João, que ele era uma pessoa que usava uma roupa feita de pelos de camelo, um cinto de couro, que comia mel silvestre e gafanhotos. Ou seja, era uma figura robusta e que justamente faria alusão ao profeta Elias. Quando as pessoas vissem João Batista, as pessoas deviam identificar aquela figura com a figura de Elias. Não somente a roupa, mas o próprio estilo de vida de João era muito parecido. O estilo de pregação, porque tanto o estilo de Elias como o de João será um estilo de pregação acerca de arrependimento, de conversão do povo. Então, meus irmãos, essa é a figura de João. Ele usava pelos de camelo, um cinto de couro, e o texto vai dizer, a partir do verso 5, que toda aquela região veio ouvir o que João ele estava pregando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, que toda aquela vizinhança, né? Toda aquela região ali da Judéia vinha ver aquele pregador itinerante, aquele que pregava no deserto. Aquilo chamou a atenção das pessoas e elas foram justamente ver quem era esse que estava pregando sobre a chegada do reino de Deus, né? O verso 5 vai dizer que iam ter com ele toda Jerusalém, toda a Judéia e a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Veja só, João ele estava pregando acerca da chegada do reino de Deus, ele estava preparando o caminho para a chegada do Messias, né, o rei. E como é que ele preparava esse caminho, né? Como ele preparava o povo, chamando as pessoas, clamando as pessoas a se arrependerem
dos seus pecados. Era dessa forma que João estava preparando o povo de Israel. Era pregando o arrependimento. E o sinal máximo desse arrependimento, né? O sinal desse arrependimento era justamente o batismo. Veja, o batismo, meus irmãos, era algo que era utilizado para as pessoas que não eram judias e que iriam entrar no judaísmo. Ou seja, eram pessoas que eram gentis, mas que queriam entrar no judaísmo. Então, essas pessoas elas tinham que ser batizadas como uma espécie de rito de purificação. Mas ali João ele está batizando não pessoas que não eram judias, mas os próprios judeus, como um sinal de que aquelas pessoas elas estavam se convertendo ao Senhor, de que aquelas pessoas estavam abandonando uma vida de pecado, uma vida pregressa, e agora estavam se voltando de forma definitiva, se voltando a Deus, se arrependendo dos seus pecados, ou seja, se convertendo. Então, o sinal externo dessa conversão era justamente o batismo. É por isso, meus irmãos, que no verso 6, o batismo ele era acompanhado de confissão de pecados. Aquelas pessoas estavam reconhecendo publicamente que elas eram pecadoras. Nós podemos entender assim, meus irmãos, que o que estava havendo ali era, na verdade, um avivamento. Deus estava usando João Batista como instrumento para trazer um avivamento naquela época e naquele tempo. Por quê? João estava preparando o caminho do Senhor. Mas o texto vai nos mostrar, meus irmãos, que quando a fama de João começa a crescer, né? Que quando toda aquela região reconhece João como um verdadeiro profeta, né? Quando eles reconhecem não somente na mensagem, mas sobretudo, na verdade, em tudo, as pessoas reconhecem João Batista como um profeta, desde as suas roupas, né? Das suas vestimentas. O livro de Zacarias vai dizer que os profetas eles tinham esse costume justamente de se vestir com um manto de pelos. Era como se fosse um sinal de alguém que era um profeta. Eles usavam de costume essa vestimenta. Então, as pessoas, quando olhavam para João Batista, de fato, eles viam que João Batista era um profeta. E por que é tão importante, meus irmãos, esse reconhecimento que João Batista era um profeta? Porque, meus irmãos, fazia 400 anos, eu vou repetir, 400 anos que não havia profetas, que não havia um profeta em Israel. Fazia muito tempo que não existia uma voz profética, Deus falando através de alguém. Então, depois de 400 anos de silêncio, de repente surge essa figura no deserto, pregando arrependimento e dizendo que o reino de Deus estava chegando. Então, meus irmãos, entenda, não foi algo assim que passou despercebido, não. Como o texto diz, toda aquela região começou a procurar e ir até onde João estava para ouvir o que ele estava pregando, porque aquilo era o acontecimento. Um profeta surgiu no nosso meio, e um profeta de verdade com todas as características. Ele até parece com Elias. Elias, meus irmãos, ele era o símbolo dos profetas. Entenda, quando se vai falar de Moisés, quando se refere a Moisés, geralmente se está querendo se referir à lei. Como, por exemplo, Moisés está falando que a lei fala. Mas quando se quer referir aos profetas, a figura que vem à mente para representar os profetas é justamente Elias. Então, não é à toa que João Batista parece com Elias, porque justamente quando as pessoas olhassem para João Batista e ao perceber a semelhança dele com o profeta Elias, eles teriam certeza que depois de 400 anos, de fato, diante deles estava o quê?
um profeta genuíno. Então a fama de João, de fato, se espalhou de forma extraordinária. E o texto vai mostrar, meus irmãos, que a partir do verso 7, aos fariseus e saduceus vão procurar João, né? Eles vão, depois que a fama de João se espalha, que as multidões estão indo escutar João, né? Parece que os fariseus, eles querem de alguma forma, fariseus e saduceus, eles querem de alguma forma pegar a onda, né? Pegar o momento, se aproveitar daquele momento. E o texto vai dizer que os fariseus e saduceus vão ali também para ser batizados, né? E qual é a resposta de João Batista? A resposta de João Batista, ela é muito contundente. Veja aí o verso 7 mais uma vez, ele diz: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Veja só, meus irmãos, essa figura da víbora fugindo, né, do fogo não era algo estranho a João, porque como nós mencionamos aqui, João ele morava ali naquela região de deserto. Então provavelmente João ele já tinha visto um arbusto, né, um matagal tendo uma combustão, vamos dizer assim, espontânea, né, pegando fogo por causa do calor, né? Quando o matagal ficava seco, não era difícil ali produzir uma faísca devido ao calor intenso do sol no deserto, aquilo ali começar a pegar fogo de repente. E o que é que acontecia? Os animais que estavam ali escondidos no matagal, eles corriam. Então, João, eu acredito que João já tinha visto aquela cena de um matagal pegar fogo e as víboras, né, as serpentes que estavam ali escondidas, começarem a sair de suas tocas e a correrem. E João vai usar essa expressão justamente para os fariseus e saduceus. Por quê, meus irmãos? Veja, entenda uma coisa. Quem eram os saduceus? Eu falei na mensagem passada, né, que os saduceus eram um grupo religioso que praticamente eles não acreditavam naquilo que é sobrenatural, vamos dizer assim. Eles não acreditavam na vida após morte, eles não acreditavam em espírito, né? Eles não acreditavam em ressurreição. Se a gente fosse fazer uma atualização deles, né, seriam aqueles que para nós são os pastores liberais, racionalistas. Esse era o partido saduceu, geralmente formado por sacerdotes. Por incrível que pareça, imagine, meus irmãos, os sacerdotes, muitos dos sacerdotes eram saduceus. Mas também iam até eles os fariseus. Quem eram os fariseus? Era outro grupo político não, outro grupo religioso, só que ao contrário dos saduceus, eles criam em todas essas coisas, só que eles viviam uma vida legalista, eles viviam uma vida apenas de aparência. Então esses dois grupos, eles parecem querer aproveitar aquele momento de fama, e eles querem ir ali também para serem batizados por João Batista, talvez para mostrar uma falsa humildade, não é verdade? Ou talvez eles estivessem até mesmo acreditando no que João Batista estava falando, mas eles queriam fugir da ira vindoura apenas pensando que apenas aquele batismo ia resolver a sua situação. Entenda o que eu estou falando. Veja o verso 7 mais uma vez. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir à ira vindoura? Verso 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, esses grupos queriam ser batizados, mas eles não queriam abandonar as suas práticas pecaminosas. Eles queriam continuar da mesma forma, por exemplo, os fariseus, eles eram tão, vamos dizer assim, tão de aparência, né, que Jesus os classifica como sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado?
É um sepulcro que apenas foi pintado. Então, por fora ele era bonito, bem ornamentado, né? Mas por dentro ele era podre. Por dentro ele estava cheio de todo tipo de impureza. Então, Jesus disse que os fariseus eram assim, como um sepulcro caiado. Então, eles foram até João para serem batizados, para cumprir um ritual, mas eles não se arrependiam. Por que eles não se arrependiam? Porque eles não mudavam de vida. O arrependimento, ou melhor dizendo, a conversão, ela implica numa mudança de vida. É por isso que João diz para eles produzir, no verso 8, né? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E aí, quando João ele pregava isso, né? A resposta deles poderia ser, como diz no verso 9, e não comeceis a dizer entre vós mesmo, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Veja, entenda. Eles pensavam que por causa que eles eram descendência de Abraão, por causa que eles eram do mesmo sangue de Abraão, eles pensavam que a sua entrada no reino messiânico já estava garantida. Eles pensavam que por serem da descendência de Abraão, o lugar deles no reino messiânico estava garantido. Mas João Batista diz: não. Produzir frutos dignos de arrependimento. E João ele conclui, né, esta parte do seu sermão, ele conclui justamente no verso 10, dizendo: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. João Batista ele está dizendo, mais uma vez, ele pega uma figura daquele momento, daquela época, né? E eles olham, o machado já está aí no pé da árvore. Se não produzir bom fruto, essa árvore ela será o quê? Cortada. Naquela época, a árvore que não produzia fruto, ela era uma árvore inútil. Ela não produzia nada, então ela só ocupava espaço. Então, para que essa árvore servia? Para nada. O que é que ia acontecer com ela? Ela ia ser cortada e lançada no fogo. João Batista está usando essa imagem justamente para explicar. Aqueles que não produzirem os frutos dignos de arrependimento, ou seja, uma vida que demonstra, de fato, que você se arrependeu, é como essa árvore que não frutifica. O machado, ele já está no pezinho da árvore. Ou seja, o juízo, ele é o quê? Iminente. O juízo, ele é iminente. Então, João ele está pregando para os fariseus e saduceus, dizendo, olha, porque vocês são filhos de Abraão, o lugar de vocês não está garantido, não. Vocês precisam se arrepender. E se não arrepender, o juízo, ele é certo. Veja só, meus irmãos, de tudo que foi falado aqui nessa noite, meus irmãos, nós podemos, meus irmãos, nós podemos resumir da seguinte forma. A mensagem de João, ela se baseava num juízo iminente, né? E o que é iminente? Iminente é algo que pode acontecer a qualquer momento. A chegada do reino era a qualquer momento. E a chegada do reino de Deus, João estava pregando que essa chegada traria benefícios. Porque a chegada do reino de Deus eram boas novas. Porém, esses benefícios, meus irmãos, do reino, seriam para aqueles que estivessem preparados. Preparados para a sua chegada, para a sua vinda. E preparados, meus irmãos, na mensagem de João, significava ter uma vida
significava abandonar a vida de pecados e viver para Deus. Em outras palavras, estar pronto para João Batista era ter se convertido, abandonado a vida de pecados e viver para Deus, ter se arrependido. Em outras palavras, era necessário arrependimento, cujo batismo era o seu sinal externo. O sinal do arrependimento era o batismo, a confissão pública de que era um pecador e que estava mudando radicalmente de vida. Por outro lado, meus irmãos, a chegada do reino também acarreta em juízo. A mensagem de João Batista era uma mensagem de advertência para todo aquele que não queria se arrepender, ou seja, deixar o seu pecado, a sua vida de pecado. Por isso que João ele traz justamente essa figura que eu acabei de trazer, que eu acabei de explicar, acerca do machado que estava já ao pé da árvore. E o que nós, meus irmãos, podemos aprender com tudo isso aqui que foi falado, explicado, ministrado? O que nós podemos aprender, meus irmãos? Que lições nós podemos tirar? A primeira coisa, meus irmãos, que me chama a atenção é que João Batista, ele rapidamente ele foi identificado como sendo um profeta, como sendo a boca de Deus ali na terra, né? Rapidamente ele foi identificado como um servo de Deus. E a pergunta que fica para nós é: será que as pessoas, meus irmãos, será que as pessoas podem ver em nós da mesma forma que nós somos um servo de Deus, que nós somos um profeta, vamos dizer assim, que somos alguém que prega a palavra de Deus? Porque veja só, meus irmãos, não é só sobre o que falamos, nós devemos falar, claro, nós devemos falar. No segundo ponto, é justamente isso que eu vou tratar. Mas perceba, não é só o que falamos, mas também é o que fazemos, é como vivemos, é como nos comportamos. Será que a nossa vida tem testemunhado aquilo que pregamos? Esse é um grande desafio, meus irmãos, esse é um grande desafio pessoal, né? Eu imagino de todo pregador sério, ele se preocupa com isso, em viver aquilo que ele prega. Então, entenda, meus irmãos, será que a nossa vida ela tem testemunhado que a iminência do reino de Deus, será que a nossa vida tem testemunhado a iminência da chegada do reino de Deus? Ou será que a nossa vida ela tem testemunhado um apego demasiado às coisas dessa vida? Será que aquilo que governa as nossas vidas são as coisas deste mundo? Porque se forem, meus irmãos, isso não condiz com aquilo que pregamos. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que nós vamos abandonar tudo porque Jesus já está chegando. Não estou dizendo isso. Mas eu estou falando acerca de uma vida simples, uma vida desapegada das coisas deste mundo. Eu não vou falar especificamente sobre detalhes, porque eu sei que isso se aplica de forma diferente a cada contexto de cada pessoa. Mas eu queria que você pensasse nesse momento, será que sua vida aí, no seu contexto, será que sua vida tem refletido de fato uma vida de alguém que está esperando a volta de Cristo? Não somente em sua simplicidade, mas em seu comportamento moral. Será que sua vida tem demonstrado, né? Será que sua vida está de acordo com os princípios desse reino que você espera, que você prega? A nossa vida, meus irmãos, ela não pode divergir do que nós pregamos. Se isso acontecer, a nossa pregação ela ficará vazia. Ela ficará vazia. As pessoas viam autoridade em Jesus, no ensino de Jesus, né? Porque Jesus
pregava o que vivia. Da mesma forma, as pessoas viam a autoridade de João Batista, porque as pessoas viam que, de fato, ele era um homem santo. Ele era um homem que realmente estava ali na perspectiva da iminência do reino de Deus, totalmente desapegado de tudo. Então, as pessoas viam autoridade naquilo que ele pregava. Então, eu fiquei pensando justamente isso. Será que a nossa vida, meus irmãos, assim como João Batista, será que as pessoas podem reconhecer em nosso modo de viver alguém como foi João Batista, um arauto do Senhor? Será que estamos vivendo de acordo com isso? A segunda coisa, meus irmãos, que me chamou a atenção nesse texto, é que nós, de fato, como João Batista, nós precisamos anunciar a chegada desse reino. Esse reino, meus irmãos, a princípio, ele veio de forma humilde, né? Se os irmãos continuarem lendo, né, o texto de Mateus, os irmãos vão ver que João Batista ele vai explicar, né, que ele não é o Messias, que as pessoas começaram a pensar, será que João Batista é o Messias? As pessoas começaram a duvidar e João começou a dizer, não, depois de mim vem alguém muito mais poderoso do que eu não sou digno nem de carregar as sandálias dos seus pés. João está dizendo, olha, depois de mim vem alguém tão majestoso, tão grandioso, que só o carregar, eu não sou digno nem de tirar as sandálias dos seus pés, ou seja, a atitude de um escravo. João Batista, eu não sou nem digno nem de ser um escravo dele. Só que a continuação do texto vai ser justamente Jesus sendo batizado. Como é que esse rei... Por isso que quando Jesus vem para ser batizado, João Batista diz, não, o Senhor é que precisa me batizar, o Senhor é o rei. Como é que eu vou batizar o Senhor? Então perceba essa discrepância, vamos dizer assim. Esse reino que João estava anunciando, ele não veio a princípio de forma plena. Mas Jesus ele tinha uma missão, que era uma missão de morrer pelos nossos pecados. Então esse reino, a princípio, ele vem de forma oculta. Ele vem de forma que não chama a atenção das pessoas. Mas esse cumprimento desse reino que irá dominar tudo, ele terá um cumprimento, sim. Quando Cristo voltar, a palavra do Senhor diz que ele voltará não mais humilde numa manjedoura, não mais um homem montado num jumentinho, mas o texto vai nos mostrar que ele vai voltar em glória. Então, é justamente, meus irmãos, esse reino que nós precisamos anunciar, que muitas vezes, meus irmãos, será necessário nós anunciarmos a chegada desse reino de forma incisiva, de forma contundente, como foi João Batista. É necessário muitas vezes, meus irmãos, falar acerca do juízo de Deus, que a chegada desse reino trará também o juízo de Deus. Quando a gente escuta, meus irmãos, mensagens nesse sentido, este mundo, meus irmãos, ele interpreta como sendo uma mensagem que não tem amor, né? Não é difícil, meus irmãos, por exemplo, escutar até mesmo os falsos profetas. Eu vi um vídeo essa semana, né, que eu fiquei indignado, de um falso profeta justamente dizendo isso, não julgueis. Será que aquilo que Jesus estava falando em Mateus, no capítulo 7, será que era isso que João Batista estava falando? De denunciar o pecado? Então, meus irmãos, muitas vezes será necessário confrontar as pessoas. E esse mundo ele vai dizer que isso é falta de amor. Não. Falta de amor, meus irmãos, é não pregar. Entenda. Por exemplo, se o fogão da sua casa, né, vamos dizer que você fez um bolo, né? Você fez um bolo. E aí o fogão, você já tirou o bolo, né, do forno, mas o fogão tá lá quente. E aí você vê seu filho
indo em direção ao forno, a irmãozinha dele indo em direção ao forno. Meus irmãos, me digam, é falta de amor avisar, até mesmo dar um grito, ou é falta de amor deixar ele ir e queimar a mão? Da mesma forma, meus irmãos, muitas vezes será necessário denunciar o pecado. Muitas vezes será necessário dizer que o juízo vindouro está chegando. O juízo de Deus para os pecadores é real. E isso é amor. Falta de amor, meus irmãos, é se calar. Por isso, meus irmãos, nós, assim como João Batista, nós devemos anunciar que o reino de Deus, a chegada desse reino em sua plenitude, ele está próximo. Ou, em outras palavras, ele é iminente. A qualquer momento, Cristo ele pode raiar nas nuvens. E quando chegar o reino de Deus, não vai dar tempo mais para nada. Por quê? O machado já está posto à raiz da árvore. Em terceiro lugar, meus irmãos, esse texto ele nos mostra que não adianta falsos arrependimentos. Não adianta, meus irmãos, por exemplo, apenas ritos externos, como os fariseus e saduceus estavam tentando apenas ser batizados. Eles pensavam que isso poderia livrar eles do juízo vindouro. Ou seja, apenas ritos externos, sem o arrependimento que é interno, não adianta em nada. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que está tudo bem com elas simplesmente pelo fato porque elas frequentam a igreja, porque elas vão ao templo domingo. Não é verdade? Porque muitas vezes foram batizadas. Talvez você tenha até sido batizado, mas se sua vida não reflete uma vida de conversão, de arrependimento de pecados, todos esses ritos externos não adiantam de nada. Não adiantam, meus irmãos, de nada. É necessário não somente se arrepender, mas que continuar se arrependendo. Por exemplo, tem pessoas que um dia levantaram a mão na igreja, disseram que se converteram, podem até ter sido batizadas, mas abandonaram. Mas abandonaram a vida de comunhão com Deus, uma vida de arrependimento, uma vida distante do pecado, e passaram a ter uma vida comum no mundo. Não adiantará, meus irmãos. Não adiantará naquele grande dia, né? No dia que Cristo voltar, dizer que se batizou ou que foi crente um dia. É necessário, meus irmãos, uma verdadeira conversão. O que é conversão, meus irmãos? No trânsito, conversão é mudar de direção. É você estar indo numa direção e você faz uma conversão à esquerda, por exemplo. Você faz uma curva ou você faz um retorno. Conversão é mudar de rumo. Então, pensando na nossa vida, pensando na vida, né? Conversão é você deixar uma vida de pecado e passar a viver agora uma vida para Deus. Isto, meus irmãos, isto é uma conversão. E a verdadeira conversão, meus irmãos, ela perdura. Uma verdadeira conversão, meus irmãos, se traduz numa vida de constante arrependimento. Se você diz, meu irmão, ou minha irmã, ou você que me ouve, se você diz que se arrependeu, que se converteu, e depois das costas, não houve uma verdadeira conversão. Se você abandona, se você não se arrepende, acabou-se, meu irmão. Isso não vai adiantar de nada. Por isso, meus irmãos, não adianta falsos arrependimentos. Não adianta, meus irmãos, apenas ritos externos. Ah, meu pai e minha mãe é crente. Problema, meus irmãos. Veja, escute isso. Meus avós eram crentes, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Meus pais são crentes.
Eu nasci na igreja, né, entre aspas, fui criado na igreja, mas isso de nada me garante a salvação. Se eu não me arrepender dos meus pecados, se eu não me converter. Nada de externo, meus irmãos, nos garante a salvação. João Batista, ele declarou que era necessário produzir frutos dignos de arrependimento. Em outras palavras, quer entrar no reino dos céus, se converta. Se converta. Viva uma vida para Deus. Viva uma vida de alguém que realmente é arrependido pelos seus pecados. E por último, meus irmãos, para nós terminarmos essa mensagem, eu me dirijo agora a você que nos ouve, que ainda não é crente, ou que está afastado dos caminhos do Senhor. Ei, o machado já está posto à raiz da árvore. O machado ele já está pronto. E todo aquele que não produzir frutos dignos de arrependimento será cortado e lançado no fogo. Em outras palavras, o juízo, a ira de Deus virá sobre você. É necessário fugir dessa ira vindoura, se arrependendo verdadeiramente dos seus pecados, crendo na salvação que Cristo ele proporciona na cruz do Calvário, crendo que Cristo ele morreu por seus pecados ali na cruz do Calvário e que seus pecados eles foram pagos ali. E agora, meus irmãos, como Jesus ele falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ou seja, e agora viver não mais no pecado, mas agora buscar viver uma vida para Deus. Meus irmãos, você que nos ouve, né, que ainda não é crente ou que está distante dos caminhos do Senhor, muitas vezes eu particularmente eu não entendo, porque se é anunciado, está dizendo, olha, o juízo de Deus está chegando. E as pessoas muitas vezes dizem, não, depois. Ou simplesmente querem se justificar. Não, meus irmãos, não há nenhum justo. Quando todos estiverem diante de Deus, os nossos pecados estão descobertos diante dele. Não haverá apelação, não haverá. O texto diz que haverá somente um juízo. Por isso, o Senhor ele tem dado uma oportunidade. O Senhor tem te dado uma oportunidade. Hoje, veja só, arrependimento nunca pode ser para amanhã. O escritor aos Hebreus ele diz que o tempo é hoje. O tempo favorável é hoje, é agora. Por isso eu digo, meu irmão, você que nos ouve, se arrependa dos seus pecados. Converta-se a Deus. A palavra do Senhor diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o verso 32, se não falha a memória, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Marcos, capítulo 16, verso 16 diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Por isso eu te digo, a mensagem de João Batista, arrependa-se dos seus pecados, porque só vai entrar no reino que está chegando os arrependidos, os que abandonaram a vida de pecado e voltaram-se para Deus através de Cristo Jesus, através da fé em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe essa palavra, que ela possa ser bênção para a tua vida, amém? Vamos estar orando, encerrando este momento. Pai Celeste, Senhor das nossas vidas, obrigado por esta noite, meu Deus. Obrigado por esta palavra, meu Pai. A tua palavra, obrigado, meu Deus, porque a tua palavra, meu Deus, quando a tua palavra é revelada a nós, é sinal de tua misericórdia, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, possa nos estar trazendo, meu Deus, o entendimento, meu Pai, que precisamos ser, meu Deus, a nossa vida possa refletir, meu Deus, aquilo que pregamos, meu Deus. Que as pessoas possam nos reconhecer como realmente pessoas
não falsos crentes, meu Deus, mas que possam ver em nós realmente o teu servo, tua serva, meu Deus, que o nosso estilo de vida, meu Deus, ele possa referendar a nossa mensagem, aquilo que pregamos, meu Deus, mesmo que muitas vezes aquilo que pregamos possa ser uma mensagem dura, possa ser uma mensagem de advertência, mas também sabemos que muitas vezes essa palavra dura, essa palavra de advertência, ela é, na verdade, um sinal de amor por esta vida, para que ela não se perca, meu Deus. Te pedimos, meu Deus, que haja em nós um verdadeiro arrependimento, meu Deus, que não confiemos em ritos externos, mas que realmente nos convertamos a Ti, meu Deus. E queremos te pedir, meu Deus, que essas pessoas que estão distantes de Ti, meu Pai, quer um dia tenham dito já que eram crentes ou não, que o Senhor, meu Deus, possa estar produzindo no seu coração, meu Deus, o verdadeiro arrependimento, a fé em Cristo Jesus, meu Deus. Que possam, meu Deus, se arrepender dos seus pecados para entrar na vida eterna, para entrar no reino de Deus. Ó, meu Pai, opera um milagre, meu Deus, nesse momento. Opera a conversão, meu Deus. Que o teu Espírito convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Abençoa cada um dos meus irmãos que ouvem esta mensagem, meu Deus. Abençoa cada um, meu Deus. Abençoa a igreja do Maracanã, meu Deus. Ser conosco em todas as coisas, meu Deus. Despede-nos em paz, meu Deus. Que possamos ter uma semana abençoada, debaixo das tuas bênçãos, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, meu irmão. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.